Então, continuando nossa série de videoaulas sobre o MATLAB, essa introdução, nós temos os operadores relacionais que comparam os operandos e retornam se é verdadeiro ou se é falso. Nesse caso, no caso, um corresponde a verdadeiro e 0 corresponde a falso, né? E nós temos os operadores lógicos, mais comuns são o e, o ou, o exclusivo. E aqui nós temos alguns exemplos, tanto utilizando escalares quanto matrizes, né? Lembrando que o dado no MATLAB ele é sempre uma matriz, é uma matriz 1 por 1 é um escalar, ok? Então ali nós temos os operadores relacionais, ó, 2 mais 2 de um lado da expressão e 4 do outro lado. Como 2 mais 2 é realmente igual a 4, ele retorna 1, verdadeiro. E aqui embaixo nós temos 10 maior do que 100. A gente sabe que 10 não é maior do que 100, 10 é menor. Então essa expressão é falsa e aí retorna 0. Então aqui nós temos exemplos mostrando que a gente pode usar tanto com escalares quanto como matriz também, né? Nós podemos utilizar aqui os operadores relacionais utilizando matrizes. Mesma coisa ocorre para os operadores lógicos aqui. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos o comando save, né, que eu posso salvar os meus dados. Eu estou na janela de comando e eu tenho vários dados que eu acho interessante salvar. Eu utilizo o comando save e posso utilizar o comando load para carregar os dados de um arquivo, né? Então seria a importação ou exportação de dados no MATLAB. Então, razões para se programar em MATLAB. Então, até então a gente tem falado mais na questão de utilizar a janela de comando, que é uma forma rápida de se resolver algum problema, né? Aproximar um conjunto de dados por um polinômio, determinar as raízes de um polinômio. Mas quando a gente começa a tentar resolver tarefas mais complexas, o interessante mesmo é programar em MATLAB, a programação em MATLAB. E por que a programação em MATLAB? Então os programas são muito mais simples, a escrita é mais rápida e, consequentemente, menos erros são produzidos. E o MATLAB é muito versátil, muito fácil de adaptar a diferentes tipos de dados. É uma linguagem interpretada, pode ser criada utilizando qualquer editor de texto, apesar do MATLAB ter o seu próprio editor de texto, mas a programação pode se utilizar qualquer editor de texto. E ela possui uma interface para o C++, tá? Podemos criar novas funções ou scripts. O MATLAB possui um editor próprio e um debugger. Sempre que se vai introduzir um comentário, se começa por esse símbolo, né? O símbolo percentual, porcentagem, símbolo da porcentagem. Então a gente já tinha comentado, né? Aqui uma versão mais antiga, 2008, do MATLAB, mas quando a gente vai criar um novo arquivo .m, a gente vai lá em novo script, né? Ele abre o editor e a gente pode começar a gerar o arquivo .m. Então, scripts, o que eles fazem? Executam os argumentos diretamente, automatizando uma série de comandos, que foi o que nós vimos quando nós criamos um script ali bem simples para resolver sistema de equações lineares. Já a função, os argumentos eles podem ser passados para a função havendo uma manipulação de variáveis. Então a função é um pouco mais complexa e bem interessante. E a gente vai já ver aqui como trabalhar com funções. Então, a gente precisa ter algumas coisas em mente antes de passar para começar a trabalhar com funções e scripts. Então, um script ele pode chamar uma função. Uma função ela pode chamar outra função. Mas para que isso aconteça, é necessário que os arquivos .m estejam no mesmo diretório. Então lembra quando a gente comentou que lá em preferências a gente setar o diretório inicial, né? Normalmente aquele diretório em que a gente vai trabalhar com os arquivos .m. Outra coisa, não use espaço no nome de uma função.
Então, o símbolo underline é uma boa opção quando tu quer um nome mais completo, que defina melhor aquela função, né? A função será salva em um arquivo e o nome do arquivo deve ter o mesmo nome da função. A gente vai já ver. O script ele já pode ter qualquer nome. Outra coisa importante é evite usar nomes de funções ou scripts já existentes no MATLAB. Então vamos aqui dar uma olhada em uma função. Por exemplo, essa função aqui retangular. Então isso aqui foi uma função que eu criei, ok? E ela converte um número polar para retangular. Então aqui, ó, percebam que o nome da função retangular, ela tem o mesmo nome do arquivo, eu salvei um arquivo.m, essa função, e o nome da função é o mesmo do arquivo, né? Que a gente tinha visto que a função será salva em um arquivo e o nome do arquivo deve ter o mesmo nome dado à função. Então isso aqui está sendo obedecido, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, retangular, a função recebe 2 argumentos, e vamos imaginar um número complexo na forma polar, 5 é o módulo e a fase é 45. Convertendo esse número para a forma polar, que número eu obtenho? Então, aqui tem os comandos que são executados nessa função. E percebam, como eu tinha comentado, né, que a função cosseno e a função seno, elas trabalham com argumentos em radianos. Então, como eu estou entrando aqui para facilitar o ângulo em graus, eu tenho que realizar essa conversão. Essa conversão está sendo realizada aqui, ó. Então, na forma retangular, o 5 com a fase de 45 é 3,53 mais J 3,53, ok? E eu tenho uma outra função que eu escrevi aqui, ó, que é a MyPolar, ok? Então, essa função MyPolar, ela retorna o módulo e o ângulo, ela converte de retangular para polar, e recebe como um argumento, ok? Recebe um argumento. Então, posso fazer aqui, ó, MyPolar, polar, e o argumento é exatamente o número complexo na forma retangular. Perceba que isso aqui é um texto, ok? Então, para transformar isso aqui em complexo, ó, eu tenho que multiplicar esse número pelo imaginário, ok? Pelo imaginário. Então, quais são os 2 argumentos que a gente espera que essa função retorne? O módulo 5 e a fase 45, ok? Então, esse vídeo aqui bem curto, né? Para a gente começar a aprender a trabalhar com scripts e funções. Então, até o próximo.